Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito a meu favor. Agradeço pela noite que me deu e agradeço por esse dia que amanheceu para mim. Agora também agradeço por esse governo e agradeço pelo teu governo que está sobre nós. Agradeço, Senhor, por ter derrubado o príncipe das trevas, potestade do ar, e agradeço, Senhor, pela proteção dos seus anjos, dos seus arcanjos, dos seus querubins, dos seus serafins, de todo o teu exército para conosco. E agradeço também pelo YouTube, pelo Google, e agradeço, Senhor, por aqueles que estão interessados, estão ligados nesse canal, e também te agradeço por todos que estão curtindo esse canal, e agradeço também, Senhor, pelos inscritos e pelos que estão inscrevendo. Muito obrigado pelo YouTube, por todos que trabalham aí no YouTube, seus familiares também. Muito obrigado. Fazer o que, né? Joel 2, 28 e 32. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Em Joel vemos a história de Deus, do homem e da economia de Deus. Não devemos pensar que o homem tem uma história, mas Deus não. No universo há duas histórias, a história do homem e a história humana, e a história de Deus, a história divina. Podemos comparar a história do homem à casca de uma noz, e a história de Deus ao cerne, isto é, aquilo que está dentro da casca. Embora seja fácil ver a casca que é exterior e física, devemos ter uma espécie de discernimento intrínseco, de modo a ver o conteúdo que está dentro da casca para conhecer a história divina dentro da história humana. Precisamos de uma visão clara destas duas histórias, a história humana e física e a história misteriosa e divina. A história do homem e a história do mundo é externa. A história divina, a história de Deus e com a humanidade é interior. Essa história está relacionada com o mistério divino do Deus triuno na humanidade. Todos nós nascemos na história humana, mas renascemos, fomos regenerados na história divina. Se vivemos no mundo, então, vivemos na história humana. Mas se vivemos na igreja, então vivemos na história divina. Na vida da igreja, a história de Deus é nossa história. No que diz respeito à manifestação de Cristo, Joel fala do derramamento do Espírito composto, processado e consumado. Isto é, o Espírito de Deus composto com a humanidade de Cristo. Com a morte de Cristo e sua eficácia e com a ressurreição de Cristo juntamente com seu poder. Esse é o Espírito Santo que foi derramado no dia de Pentecoste. Atos 2, 1 ao 4 e 16, 21. Esse Espírito é o Deus triuno, consumado em realidade de Cristo, para Cristo se manifestar. Essa manifestação começou com a encarnação de Cristo e foi confirmada e fortalecida pelo derramamento do Espírito, porque através desse derramamento, o Cristo individual se tornou o Cristo coletivo. 1 Coríntios 12, 12 e 13. A igreja, o grande mistério da piedade, Deus manifestado na carne. 1 Timóteo 3, 15, 16. A igreja, como a manifestação de Cristo, trará o dia glorioso da restauração, a era do reino milenar. Joel 3, 16, 21.
em que Cristo será manifestado de maneira mais completa. A restauração se consumará na manifestação plena de Cristo na Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra. Apocalipse 21, 1 e 2, Joel 2, 28. Desde o dia de Pentecoste, há um grupo de pessoas na terra que tem o Deus triuno no seu interior como vinda e sobre si como autoridade. Esse grupo de pessoas é a igreja, o corpo de Cristo. Se tivermos essa visão, será fácil ter um viver e fé prevalecente. Sempre que precisamos de poder, uma vez que estamos no corpo e somos pelo corpo, temos a posição de reivindicar como nossa porção tudo o que a cabeça fez pelo corpo. Podemos reivindicar tudo aquilo de que precisamos para a nossa experiência. Em Atos 28, 26 ao 27, Deus Espírito, por meio do apóstolo, repetiu essas palavras de Isaías 6, 9 e 10. As pessoas de coração endurecido, isso indica que em todos os passos da Trindade Divina, os filhos de Israel foram desobedientes ao Deus da graça. Então ele se voltou aos gentios, para executar a sua economia neotestamentária na difusão do seu reino para edificar as igrejas por meio da propagação do Cristo ressurreto e ascendido. Amém.